Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, aqui novamente com vocês, Fausto Oliveira, para dar prosseguimento à série Propostas Econômicas para Combater e Enfrentar a Corona Crise. Já entrevistamos grandes economistas aqui e hoje é a vez de um dos nossos maiores e mais importantes convidados de sempre aqui no canal, o professor Paulo Gala, que também tem o que dizer e o que opinar a respeito da Corona Crise. Paulo, muito obrigado mais uma vez. Voltamos aí à nossa rotina, né, de encontros semanais. E eu já te passo aí a primeira pergunta, Paulo. Qual você acha, que é a pergunta que eu estou fazendo para todos os grandes nomes que vêm aqui no canal responder essa série, qual você acha que é o tamanho do impacto que essa crise do coronavírus e essa pandemia terá sobre a economia brasileira? Bom, Fausto, antes de mais nada, te dizer que eu tava com saudade aí da gente conversar, que fazia tempo que a gente enfim, não conseguia fazer a entrevista, né? Te dar parabéns pelo canal, né? E pro Ferro, o Fernando Ferro, que continua incógnito, né? Que ele ainda não gravou nenhum vídeo, né? Continua aqui na esperança e na expectativa, né? Mas dar parabéns para vocês aí pelo canal que está crescendo, não só no YouTube, mas também no Twitter, eu tenho acompanhado vocês, no Facebook, então, demais o trabalho. Eu me considero um founding father do canal, então eu espero que você continue me chamando aqui para essas conversas quando o seu canal virar um canal gigantesco com 1 milhão de seguidores no YouTube. Espero que você lembre de mim, né? Mas peraí, agora eu vou até interromper. Você não vai ser deixado pelo caminho, né, Paulo? Por favor. É founding father mesmo, eu atribuo a você esse título, mas continua aí que eu não vou te dar moleza, não. Responde aí. Vamos lá. Bom, eu tô na ponta mais pessimista em relação às previsões, tá? Não tô na ponta mais otimista. Então, na minha cabeça, a gente vai ter uma queda do PIB de pelo menos 5% esse ano, se não mais, né? Porque toda a parte de serviços, especialmente serviços que têm interação social direta, né? Que são os, vamos por assim dizer, vítimas, né, do distanciamento social. Toda essa parte está parada. E lembra que o setor de serviços representa 70% do PIB, né, Fausto? Então a gente tem. Basta se fazer uma conta rápida de quanto, e aí é um chute, obviamente, mas quanto que desse setor de serviços são serviços presenciais, né? Comércio físico, loja, shopping centers, restaurantes, manicure, pedicure, táxi. Então tem pelo menos a metade desse setor de serviços está parado. Nas coisas que não, por exemplo, meu cabelo, eu já estou me dando um pouco de desespero. Esse é um problema que você não tem, mas eu estou gastando tubos e tubos de gel, né? Porque o meu cabelo cresce igual mato, né? Então, o setor de serviços realmente penaliza, né? Mas a parte de produção industrial, ainda bem, ela consegue, ela ainda se mantém, né? Claro que vai ter uma queda dramática. Eu estimo aí pelo menos uns 15, 20% de queda de produção industrial, decorrente de toda essa desaceleração e parada da economia, né? Mas mal ou bem ainda as indústrias funcionam. A produção de alimentos funciona, a agricultura funciona, a construção civil funciona, né? Então, mal ou bem, alguma coisa vai segurar. Mas eu acho que a gente vai ter uma queda realmente dramática, pior, talvez a maior queda da história do PIB do Brasil, pior certamente do que a crise da dívida, pior do que no plano Collor, pior do que na crise da Dilma, do que 2015 e 2016, né? O desemprego também vai disparar, porque há uma onda forte, né, de demissão em massa. Então, estamos falando aí pelo menos de um desemprego de 15%, 16%. Né? Então, uma implosão econômica que ainda a gente não conseguiu ver nos dados, porque os dados de março ainda estão contaminados, porque a primeira quinzena de março não foi tão dramática. Né? A situação econômica de paradeira mesmo começou a ficar mais evidente na segunda quinzena de março, e o mês de abril vai ser traço, né? Vai ser zero, assim, porque a economia brasileira realmente está entrando num shutdown, né? Então, a consequência imediata disso é a explosão da dívida pública. O governo vai para um déficit de 500 bilhões de reais, ele vai quintuplicar o déficit, até porque a arrecadação desapareceu, não tem mais arrecadação tributária, não tem nem atividade econômica geradora do tributo. Não é nem que as empresas não conseguem pagar, é que como elas não têm atividade, não incide o tributo, né? Então, há essa implosão, a inflação deve cair, né? Não vejo inflação disparando, eu vejo muito mais um risco de deflação no Brasil. E claro que isso depende da taxa de câmbio, né? Se a taxa de câmbio ficar aí na casa dos R$ 5, 5,5, a gente certamente não vai ter inflação. Se o câmbio for a 6 ou R$ 7, que seria uma situação de pânico muito violenta no mercado financeiro, que por hora parece não ser o cenário base, com o câmbio a 5, 5,50, a nossa inflação cai, não sobe, tá? Então, há um cenário de alívio no mercado financeiro, porque todo mundo está fazendo uma impressão de dinheiro infinita, que a gente chama, né? Principalmente no resto do mundo. O Banco Central americano imprime dinheiro
a torto e a direito. Tem gente que acha que vai a 10 trilhões de dólares o balanço do Banco Central americano, lembrando que antes da crise de 2008 era de 800 bi, não era nem um tri. Então nós estamos falando de uma decuplicação do balanço do Fed. E antes da crise vinha em 4 tri, um pouquinho menos que ele estava cortando, mas agora em 15 dias ele já imprimiu 2 trilhões de dólares. Só para você ter uma ideia do montante do que eles estão fazendo, e é 10% do PIB americano. Lembra que o PIB americano é 20 trilhões de dólares, tá? Então é mais ou menos esse o cenário que eu vejo, né? Um cenário muito dramático, e o que eu acho pior, Fausto, é que esse cenário conjuntural, ele obviamente vai se transformar num cenário estrutural, porque empresas quebram e não se recuperam. Então eu estava vendo uma estimativa que, assim, os restaurantes de Nova York que fecharam, 70% não vai abrir mais, porque o cara já quebrou, tem dívida, o cara não consegue se reconstruir, né? Especialmente as pequenas e médias empresas. Então, há uma desestruturação do sistema produtivo que tem efeitos permanentes. Tem efeitos bons, assim, a gente vai trabalhar mais de home office, novas tecnologias vão surgir, a economia ela tem essa capacidade de se reinventar, mas tem efeitos dramáticos, né, de desestruturação do tecido produtivo que vão ficar aí, vão trazer consequências por anos a fio, não é daqui 3 meses tudo volta ao normal, né? Caramba. Bom, aí diante disso eu te pergunto, quer dizer, o governo tem, no resto do mundo é outro esquema, né? No resto do mundo você tem realmente o dinheiro do helicóptero, eles estão realmente jogando muito auxílio nas economias, protegendo tanto empregados quanto patrões, né? Que me parece muito razoável, mesmo à custa de aumento de dívida pública. Agora, e no Brasil, Paulo, como é que você avalia o que o governo já entregou e já produziu até o momento? Bom, primeiro que no Brasil o governo estava correndo no sentido contrário, né? Então o mundo todo estava indo para um lado e o governo brasileiro estava indo na direção oposta. Então no Brasil a gente está demorando muito porque o governo teve que perceber que ele estava indo na direção oposta, teve que parar, teve que virar e começar a correr para o outro lado. Então, só nessa transição de sentido, a gente já perdeu aí muito em relação aos pares internacionais, inclusive em relação aos emergentes, né? Agora o governo parece que está querendo ganhar algum fôlego, ganhar algum pique para fazer coisas. Obviamente, ele está muito atrasado ainda em relação ao que já foi feito no mundo, né? Eu gosto de separar as medidas anticrise em 3 blocos de auxílio, vamos dizer assim. O bloco de auxílio aos trabalhadores e às pessoas mais pobres, o bloco de auxílio às empresas e o bloco de auxílio ao setor financeiro bancário, né? E esses 3 blocos têm que ser ajudados, porque nesta crise que a gente chama, é uma crise de liquidação, né? Numa crise financeira como essa, todo mundo quer liquidar o que tem, ou para não ser executado pelo seu passivo, ou para preservar algum ativo que ele ainda consiga antes que ele vire pó. Então, nesse movimento liquidante, e obviamente que isso vale para famílias que têm dinheiro, para empresas que têm caixa e para bancos que têm balanço, não vale para quem tem menos renda, porque em geral é uma pessoa que não é poupadora e não tem riqueza nenhuma, né? Mas todo o resto da economia está no movimento liquidante. Então, nesse movimento liquidante, é uma espécie de um suicídio coletivo. Porque quando você executa a pessoa que te deve, ela quebra e aí ela deixa de pagar, ela quebra, ela não te paga. Só que se ela não te paga, você também não consegue pagar para a pessoa que você deve. Aí a pessoa que tinha a receber de você também quebra. Então você tem uma quebradeira em cascata que não tem a ver com uma situação ruim de solvência das empresas ou das pessoas ou dos bancos. Tem a ver com uma situação cataclísmica que disparou esse movimento de liquidação. Por isso que se justifica a intervenção do governo ajudando o trabalhador, ajudando a empresa e ajudando o banco, porque quanto mais esse movimento de liquidação progride, mais a economia vai sendo destruída. É da lógica do sistema financeiro privado entrar em liquidação em momentos de pânico, tá? Então, daí que a questão é dramática. Agora, claro que tem uma discussão importante de quanto você dá de auxílio para cada setor e por quê. E as necessidades são distintas, né? Então, é óbvio que as famílias mais ricas, as maiores empresas e o setor financeiro têm necessidade muito menor do que as pessoas carentes que não têm emprego precário, não têm assistência, não têm salário, não têm nada. Por outro lado, as grandes empresas e o sistema financeiro, eles são um ponto nevrálgico do sistema. Se você tem uma grande quebra ou uma grande desestruturação aí no meio, no coração do sistema, isso vale para o Brasil e para qualquer outro país do mundo, a queda do PIB que ia ser de 5 pula para 15, que aí realmente você pode ter uma debacle mais generalizada. Então, eu acho que agora o governo finalmente se conscientizou que ele tem que agir nessas 3 frentes, e eu acho que o grande destaque no Brasil é o Banco Central Brasileiro. O Banco Central Brasileiro, na verdade, é quem está mais se mexendo, né? E acho que isso vem da experiência, vamos dizer assim, pragmática e de mercado. A gente tem pela primeira vez lá uma equipe realmente pragmática, né? A gente que, pelo menos eu que tenho muito apreço pelas pessoas que têm o pé no chão e na realidade, né, Fausto? Diferente dos economistas de Twitter, né?
Então, o nosso time de Banco Central é bastante, pelo menos o presidente, ele tem esse perfil bastante pragmático, né? O governo, o executivo está muito perdido, né? Especialmente o Ministério da Economia, porque inclusive porque a equipe dele é de economistas ideólogos, sem senso prático nenhum, né? São ideólogos de um livre mercadismo que existe só no livro-texto, então eles realmente estão sofrendo muito, até porque eles estão sendo obrigados a aprender economia na prática agora, né? Pena que isso mexe com a vida das pessoas, então, né, seria melhor que eles tivessem aprendido antes de assumir esses cargos, né? E o Congresso, acho que está fazendo um papel interessante, assim, o Congresso está fazendo um contrapeso e o próprio Judiciário, mas o resumo da ópera é que a gente está muito aquém do que a gente deveria fazer e está muito aquém do que tem sido feito no mundo, né, Fausto? Perfeito. Então, encerrando essa entrevista meio padronizada que a gente está fazendo nessa sessão, a pergunta terceira e última seria o seguinte: na tua opinião, qual seria a linha de políticas, assim, tomada da medida mais prática possível, assim, tentando realmente ilustrar para que as pessoas possam compreender a sua ideia, que a gente poderia tomar como linha de ação, curso de ação a partir de agora? A primeira delas, que a gente fala muito aqui no canal e que a gente discute da parte industrial, é acelerar as medidas de reconversão industrial, né? Então, algumas coisas estão sendo feitas, até eu conversei com pessoas do setor, e você está acompanhando aí também, algumas medidas estão sendo tomadas para tentar articular essa produção, porque, por incrível que pareça, a gente tem um espólio tecnológico ainda na economia brasileira que ainda não se perdeu totalmente. Então, a gente ainda tem institutos de pesquisa que sabem pesquisar remédios, tentar fazer vacina, fazer teste. A gente tem ainda, vamos dizer assim, um know-how, ainda que obsoleto, no nosso setor industrial para fazer os ventiladores, máscaras, eventualmente as peças. Então, eu faria, né? Você está perguntando o que eu faria? Eu faria um movimento muito mais agressivo de articulação, de reconversão industrial, usando compras governamentais. Então, o governo teria que entrar agressivamente sendo comprador, porque o drama agora nessa economia que liquida é que ninguém gasta e ninguém compra. Então, a gente precisa de um comprador de última instância. Não só o cara que imprime moeda de última instância, que é vamos dizer assim, um emprestador de última instância. O governo tem que agir como um comprador de última instância, um emprestador de última instância e eventualmente, como um empregador de última instância também, usando os empregos públicos, né, o setor público para, vamos dizer assim, empregar mais médicos e é por diante. Então, eu acho que eu vejo medidas ainda muito tímidas nesse sentido de articulação e de papel do governo para liderar essa reconversão industrial. Eu acho que no campo monetário avançou, mas eu seria bem mais agressivo. Acho que as últimas medidas, por exemplo, que foram anunciadas agora de imprimir moeda para achatar a curva, para comprar títulos de longo prazo, era uma coisa que a gente deveria ter feito há muito tempo. Acho que finalmente o Banco Central anunciou que vai fazer isso, porque não adianta ele reduzir a Selic, Fausto, e o juro longo brasileiro é o triplo da Selic. Então, o que adianta? Você vai tomar uma dívida de 10 anos, o juro médio é de 10% ao ano, 15%. Então, não adianta nada a Selic estar em 3,75%. Então, o Banco Central começou a se mexer nessa direção de tentar trazer o juro longo para um nível bem mais baixo. Como ele faz isso? Ele imprime dinheiro e compra título público longo. É operação simples, todo mundo está fazendo isso no mundo, né? Então acho que eles estão começando. Eu daria um reforço muito forte nos programas que a gente já tem, de Bolsa Família, de seguro-desemprego, de uso do FGTS, que eles estão dando passos, mas eles estão, a meu ver, engatinhando. Acho que a gente poderia ser mais também agressivo. O Brasil tem uma grande vantagem que nosso sistema de bem-estar social para um país de renda média, ele é bastante articulado e ele é bastante funcional, porque a gente tem sistemas que já funcionam, né, do cadastro único, do Bolsa Família, do seguro-desemprego, então basta você turbinar isso daí, né? E usaria, por fim, o BNDES também para ajudar as empresas, porque eles começaram a usar, mas veja que na crise de 2008, o Tesouro injetou rapidamente 400 bilhões de reais no BNDES, que não é nem um aumento de dívida pública direta, porque ele reemprestou para as empresas, né? Dívida líquida não se mexe. Como eles estavam naquela contramão que a gente brincou, até parar, virar e começar a correr para o outro lado, eles estão demorando muito. Então o BNDES está anunciando coisas, você vê que eles estão tentando se mexer, mas ainda muito, muito lento. Então eu já teria feito o aporte do Tesouro lá, obrigado por isso, para fazer o crédito chegar na pequena e média. Porque, de verdade, quem vai quebrar nessa crise, e praticamente já quebraram, talvez até seja tarde demais, são as pequenas e médias empresas, né, Fausto? Com relação a essa questão da renda básica emergencial, que foi uma discussão grande aí nas últimas 2 semanas, qual a sua visão? Não, eu acho fundamental, eu acho que os R$ 600 é pouco, teria que ser no mínimo um salário mínimo, e eu acho incrível como eles ficam ainda atrasando, e enfim, esse é o mais emergencial e mais imediato. Eu acho que para já, essa renda emergencial e o Bolsa Família
são boias salva-vidas, assim, que a pessoa está morrendo afogada, você precisa jogar a boia já para a pessoa não morrer afogada, né? Perfeito. Bom, Paulo, te agradecer mais uma vez aí. Agora o Paulo contribuiu com a nossa série Propostas Econômicas para Enfrentar a Corona Crise. De fato, tem sido assim, essa é a quinta entrevista, né, que o canal produz a respeito da Corona Crise, tem sido assim, a tônica não é positiva, a tônica não tem como ser otimista, né, não se trata de uma crise, né, o diagnóstico parece que não se trata de uma crise que vai proporcionar grandes oportunidades criativas, né, não é uma destruição criadora, é uma destruição destruidora mesmo, né, que está vindo por aí. Vamos torcer para que, não sei, algo ilumine as cabeças das autoridades econômicas, que isso possa ter uma compensação mais consistente, né? Mas, Paulo, obrigado. Quer deixar uma última palavra? Não, só isso. Só te parabenizar de novo, Fausto, do canal de vocês crescendo. E eu acho que é importantíssimo esse trabalho que vocês estão fazendo da Revolução Industrial. Vou te falar, não vai ser fácil fazer uma Revolução Industrial no Brasil de novo, mas eu acho que a gente está dando nossa contribuição aí, especialmente vocês liderando essa bandeira, carregando a bandeira, né? Me faz lembrar daquele filme do Patriot, né? Que o Mel Gibson, tá todo mundo correndo para um lado, ele pega, levanta a bandeira e vai correndo para o outro lado para ver se ele puxa a galera para brigar contra os britânicos e finalmente eles vencem a batalha que dá a independência dos Estados Unidos, né? Então, parabéns aí para vocês por carregar essa bandeira, né? Uma honra, mas eu sinto que já tem mais gente carregando junto com a gente, correndo na direção contrária, já não tem tanta gente fugindo. Você, por exemplo, é um deles, está junto, vamos continuar juntos, e a gente ainda está na faixa dos 40, assim, ainda tem muita lenha para queimar, né? Tá bom. Paulo, obrigado, vou terminar aqui a entrevista. Você que nos assiste, fique em casa, se proteja, use máscara da maneira que puder, e até uma próxima.